Olá pessoal, aqui é DNA dos materiais e vou falar um pouco o que são compósitos. Materiais compósitos são combinações de dois ou mais materiais distintos que, quando unidos, geram um novo produto, com propriedades mecânicas, físicas ou químicas superiores às dos seus componentes individuais. Eles são compostos basicamente por duas fases: a matriz, que une e protege o material, e o reforço, que garante a resistência e a rigidez. Quanto às classificações dos compósitos, temos a geometria de reforço, que é a forma mais comum de classificar na engenharia de materiais. Dentro delas temos os compósitos particulados, que o reforço consiste em partículas, seja esféricas, cúbicas ou irregulares, que vão ser dispersas na matriz. Exemplos: concreto e pneus de automóveis. Outro tipo que nós temos são os compósitos reforçados por fibra, que o reforço é feito por fibras contínuas ou descontínuas, que conferem alta resistência e rigidez, especialmente ao longo da orientação da fibra. Exemplos: fibra de vidro, fibra de carbono, Kevlar e resina de epóxi. Mais para frente temos os compósitos estruturais, que são formados pela combinação de matérias em camadas ou formas mais especiais para suportar cargas complexas. Também temos os laminados, que são pilhas de camadas onde cada uma possui uma orientação de fibra diferente. Também temos os painéis de sanduíche, que são duas faces externas rígidas e resistentes presas a um núcleo leve e muito menos denso, né? Geralmente uma estrutura do tipo colmeia. Exemplo, temos as asas de aeronave e caixas de cargas. Também temos a classificação quanto à natureza da matriz. A matriz é o material que envolve o reforço e transfere a carga para ele. Ela define a resistência térmica e a resistência química do compósito, né? Dentro delas temos a matriz polimérica, que são as mais comuns, que são utilizadas são usadas para resina, como a matriz. Termofixas e termoplásticas, são leves e versáteis, né? Também temos a matriz metálicas, que se utilizam os metais, como alumínio ou magnésio, como matriz, né? São utilizados como matriz, oferece maior resistência ao calor e ao desgaste. E também temos a matriz cerâmica, né? Que são utilizadas cerâmicas, como o carboneto de silício, e são projetadas para ambientes de temperaturas extremamente elevadas. Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre os benefícios de se utilizar os compósitos no mercado e no dia a dia. Temos como o primeiro benefício a alta resistência com o baixo peso, que o material compósito, como a fibra de carbono, eles oferecem uma excelente resistência mecânica com uma massa muito menor do que a do aço. Temos também a resistência à corrosão, que, diferente de muitos metais, diversos compósitos não enferrujam e apresentam uma boa resistência em ambientes úmidos. Temos também uma excelente relação entre rigidez e peso. Os compósitos eles podem apresentar uma elevada rigidez estrutural sem um aumento significativo de massa. Podemos notar também que eles possuem uma maior vida útil. Muitos compósitos possuem uma boa resistência à fadiga, ao desgaste e às condições ambientais, aumentando a durabilidade dos componentes. Temos também uma redução no consumo de energia, porque como eles são materiais mais leves, as estruturas fabricadas com compósitos exigem menos energia para a movimentação. Temos também o isolamento térmico e o isolamento elétrico, que, dependendo da composição, os compósitos podem atuar como excelentes isolantes térmicos e elétricos. Bom, pessoal, eu trouxe agora alguns malefícios da utilização dos compósitos. Eles possuem uma dificuldade de reciclagem, porque muitos compósitos são formados por diferentes materiais fortemente unidos, que dificulta a separação e a reutilização desse material, gerando um impacto ambiental no final da vida útil deles. Temos também uma reparação complexa. Os danos nem sempre são visíveis externamente. O reparo costuma ser muito mais difícil e caro do que em materiais metálicos. Temos também a possibilidade de falhas internas.
Delaminações, que são separações entre camadas, vazios e microfissuras, podem comprometer a resistência da estrutura. A sensibilidade a fatores ambientais também influencia muito em um malefício desse material, porque alguns compósitos podem sofrer degradação por radiação UV, umidade e produtos químicos ou temperaturas elevadas. Isso reduz a durabilidade ao longo do tempo. Os impactos na saúde ocupacional também são fatores que influenciam muito, porque durante a fabricação ou corte, as partículas de fibra e poeira podem ser liberadas, e a inalação dessas partículas, elas podem causar irritação respiratória e problemas de saúde se não houver uma proteção adequada. Então, é sempre recomendado a utilização de máscaras durante o corte desses produtos. Temos também um comportamento imprevisível sobre o impacto, que, embora eles sejam resistentes, alguns dos compósitos podem sofrer danos internos significativos após impactos sem apresentar deformações visíveis. Então, apesar de apresentarem excelentes propriedades mecânicas e ampla aplicação em setores como aeronáutica, automotivo e construção civil, os materiais compósitos possuem limitações relacionadas ao custo, reciclagem e manutenção, inspeção e impactos ambientais e à saúde, aspectos que devem ser considerados na sua utilização. A importância dos compósitos. Em relação à rigidez e peso, esta é a maior vantagem dos compósitos, né? Em muitas aplicações, como a aeroespacial e a automotiva, o peso é o inimigo principal, né? O impacto. Os compósitos, como a fibra de carbono reforçada com a resina de epóxi, ela vai oferecer rigidez e resistência, equivalentes ou superiores à do aço, pesando como uma fração maior no valor. O resultado que isso implica vai ter um menor consumo de combustível, uma maior autonomia de voo e uma maior carga útil transportada. A customização das propriedades. Ao contrário dos metais, cujas propriedades são geralmente uniformes em todas as direções, né, isotópicas, os compósitos permitem direcionar a resistência. E o que isso está ligado? A gente pode ligar com a asa de avião, que é possível alinhar as fibras na direção exata das tensões que a peça sofrerá durante o voo. E o que isso ajuda? Isso otimiza o uso do material, eliminando excessos onde não há esforço, o que torna a estrutura mais inteligente e eficiente. E terceiro, temos a durabilidade e a resistência à corrosão, que muitos compósitos, especialmente da matriz polimérica, são inertes a agentes químicos que destruiriam os metais, né? Quais são as vantagens? As vantagens são os ambientes marítimos, plantas químicas ou infraestruturas subterrâneas. Eles não sofrem corrosão nesses ambientes e vai reduzir drasticamente os custos com manutenção e a substituição de peças ao longo da vida útil. Fala pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a aplicação dos compósitos. Os materiais compósitos combinam dois ou mais materiais, como matriz e reforço, para criar um novo produto com propriedades mecânicas físicas superiores. Eles são essenciais para reduzir o peso, aumentar a durabilidade e melhorar o isolamento em setores da engenharia avançada e no cotidiano. A indústria aeroespacial e aeronáutica tem a substituição de metais por fibra de carbono e epóxi para a fabricação de fuselagem e asas. Reduz o peso da aeronave e aumenta a resistência a rachaduras em áreas de tensão. Já na construção civil, o uso de compósito de vergalhão de fibra de vidro e mantas de reforço estrutural em concreto para aumentar a durabilidade e proteger estruturas contra a corrosão. Já no setor automotivo, a fabricação de peças estruturais e acabamentos para veículos de alto desempenho utiliza-se polímeros reforçados com fibra de carbono e vidro para redução de peso e melhoria na eficiência do combustível. Podemos ver também na energia renovável a produção de pás para turbinas eólicas que exigem materiais leves, flexíveis e altamente resistentes à tração e compressão.
Já no esporte e na área de lazer, a aplicação de raquetes de tênis, tacos de golfe, capacetes, barcos e prancha de surf para melhorar o desempenho e a resistência a impacto. A área de saúde militar utiliza-se na fabricação de coletes à prova de bala, a fibra de aramida e a área odontológica, resinas compostas para a restauração de dentes. Os materiais compósitos representam uma das mais importantes inovações da engenharia moderna, pois combinam 2 ou mais materiais distintos para obter propriedades superiores a cada componente apresentaria isoladamente. Essa combinação permite alcançar elevada resistência mecânica, baixo peso, durabilidade, resistência à corrosão e o melhor desempenho em aplicativos específicos. Graças a essa característica, os compósitos são amplamente utilizados em setores como a indústria aeronáutica, automotiva, naval, construção civil, esporte e energia. Além disso, o desenvolvimento contínuo de novas matrizes, reforços e técnicas de fabricação tem se ampliado suas possibilidades de aplicações, contribuindo para soluções mais eficientes e sustentáveis. Apesar de desafios relacionados ao custo de produção, reciclagem e processo de fabricação, os benefícios oferecidos pelos materiais compósitos frequentemente superam essas limitações. Dessa forma, eles se consolidam como materiais estratégicos para o avanço tecnológico, atendendo às crescentes demandas por desempenho, economia de recursos e inovações em diversos setores industriais.